Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Você pode se assentar, querido. Obrigado. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Você já sentiu a presença do Senhor nessa noite, amém? Tá gostoso, né? O céu tá baixinho. Eu também quero aqui agradecer ao nosso pastor pela oportunidade, os nossos pastores aqui da diretoria, o pastor José Roberto, que me fez o convite. O convite do pastor José Roberto foi interessante. Ele falou: Anderson, se eu te convidasse para ministrar no culto de domingo, eu falei: pastor, eu ficaria muito honrado. Então está escalado para o próximo domingo. Na hora o coração quase parou, mas eu estou aqui de pé, glórias a Deus. E eu também honro os nossos pastores por esse dia especial, o dia do pastor. A Bíblia diz lá em Timóteo que boa coisa é quem almeja, quem deseja o episcopado, o ministério. E eu me lembro que ainda muito pequeno, eu não venho de uma família sacerdotal. Eu sou o primeiro da minha família que se tornou obreiro, que foi consagrado ao pastorado. Mas desde que eu aceitei Jesus aos 8 anos, eu sabia que eu queria ser pastor. E é interessante que o pastor ao qual nós congregávamos até uns meses atrás, lá na cidade de Itajaí, ele até brincava, pastor, aqui, disse que um dia perguntaram para ele, falou: pastor, se o senhor não fosse pastor, o que o senhor gostaria de ser? Ele falou assim: se eu não fosse pastor, eu queria ser diácono. Aí eu falei: mas por que ser diácono? Porque um dia eu ia ser pastor. Então, é um prazer, é uma honra servir ao Senhor no ministério. E eu até encorajo você que tem um filho, que tem uma filha, que tem uma criança, que tem um adolescente, que tem um jovem, encoraje ele a fazer parte do ministério. O ministério é uma bênção. O ministério tem seus desafios, tem, mas o ministério é uma bênção, é uma honra poder contribuir com o que o Senhor está fazendo, amém? Glória a Deus. E a verdade a certeza que eu tenho é que Jesus vai voltar um dia. Essa igreja crê que Jesus vai voltar, amém? E por muito tempo eu falo isso, e eu tenho certeza que muitos de nós somos a geração do arrebatamento, que vai ver isso acontecer. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho certeza que também esses homens que têm nos trazido até aqui, têm nos discipulado até aqui, vai chegar uma hora que a gente vai começar a pisar no freio, vai chegar uma hora que, está na hora de dar uma descansada. E tem uma outra geração que não é a geração de amanhã, é a geração do hoje, que ela está chegando também. E ela também depende de você falar: olha, meu filho, leia a Bíblia, ame a Bíblia, né? A nova geração que vai continuar o propósito de Deus aqui na terra, ela está sentada aí do seu lado, ela está na sua casa, talvez ela nem saiba ler hoje ainda, mas essa geração que vai dar continuidade ao propósito de Deus aqui na terra. Você crê nisso, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, parabéns pelo dia do pastor. Parabéns pelo dia do obreiro em geral, né? O nosso pastor aqui falou: desde o cooperador até o pastor, todos nós dedicamos a vida de alguma forma a servir a igreja do Senhor, e é uma bênção em nome de Jesus, amém? E eu fico muito feliz, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Nós chegamos aqui há 4 meses, nós já moramos em Campo Grande alguns anos atrás, nós ficamos 10 anos fora dessa cidade. E a gente ficava namorando a de família lá de fora. E a gente não sabia que Deus nos devolveria para Campo Grande. Mas a gente sempre fazia uma oração: Senhor, se o Senhor nos mandar de volta, para onde a gente vai? E o sentimento, porque a gente veio, a nossa história também foi na Assembleia de Deus, enfim. E a gente não sabia para onde voltaria se a gente voltasse para Campo Grande. Mas chegando aqui, a gente começou a visitar. A gente tinha tantas pessoas queridas que nos ajudaram no processo da nossa caminhada aqui nessa igreja. A gente se sentiu totalmente em casa. Mas uma coisa que a gente tinha colocado no meu coração, eu e minha esposa, a missionária Vanessa, que está bem ali, a gente falava: olha, aonde a gente estiver, a gente vai servir, a gente vai ser bênção. Mas a gente quer uma igreja que dê valor para a família, que dê valor para os nossos filhos que estão começando a caminhada no ministério. E hoje, graças a Deus, nossos filhos estão apaixonados por essa igreja. O Cauã faz parte do Intense, e é Intense mesmo. O Danilo, que é o mais novo, ele está lá no Kids, nas crianças lá. É o nosso pregador pentecostal. Ele já fez uma parceria com o Derek, pastor. Eles incendeiam aquela sala lá, e é uma bênção em nome de Jesus, glória a Deus. Amém?
Glória a Deus, mas só quem está feliz, dá um glória a Deus bem alto aí, querido. Amém, glória a Deus. O Senhor já falou demais com a gente hoje, então eu queria só cumprimentar um pouquinho. Que a gente voltasse para a nossa semana abençoado, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nessa noite, em Abacuque, capítulo 3, em nome de Jesus. Aleluia. Abacuque, capítulo 3, você conhece essa passagem, mas eu queria que você lesse junto comigo. Se os irmãos puderem até projetar ali, a gente pode fazer essa leitura juntos. E diz assim, ó, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu quero me deter aqui. Você pode falar bem alto comigo assim, diga assim, ó, aviva. Só quem vem no culto, diga assim, ó, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Amém? Para ensaio foi uma benção. Vamos falar mais alto? Diga assim, ó, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Amém? Feche seus olhos nesse momento, nós já oramos, mas eu queria que você cantasse assim, ó. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim. Vamos cantar? Cante assim. E vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos, diga, perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. E vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ter teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Amém, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glórias a Deus. Hoje o Senhor falou grandemente com a gente no momento do louvor, todo momento, mas eu parabenizo a equipe de louvor aqui, glória a Deus, foi muito bom ouvir, que eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E quando eu falo aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, eu não estou falando apenas de um Pentecostes, eu não estou falando apenas daqueles grandes momentos que a gente via a igreja viver, dos grandes congressos que a gente participava, que a gente voltava para nossa casa, e os congressos lotados, mas eu entendo também que assim como essa igreja chama Assembleia de Deus, o Ministério Família, o próximo avivamento ele também vai começar dentro das casas. Eu entendo que o próximo avivamento vai começar com os pequenos focos de incêndio. Vai começar lá dentro da tua casa, vai começar dentro das pequenas famílias. E aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. É isso que quer dizer, Senhor, aviva essa obra, para que a igreja volte a viver aqueles momentos esplendorosos dos grandes congressos. A obra precisa ser avivada dentro dos nossos lares. A obra precisa ser avivada dentro do culto nos lares. A obra precisa ser avivada novamente dentro dos pequenos ajuntamentos. É isso que eu entendo. E quando o profeta Abacuque diz assim, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos.
eu entendo que a vida com Cristo ela é um processo interessante, né? Possivelmente nem todos, assim como eu, você não nasceu num lar evangélico, num berço evangélico. Eu tive a oportunidade de ir para Jesus com meus 8 anos. Eu fui o primeiro da minha casa a aceitar a Jesus. Eu tinha uns amigos e eles moravam muito próximo da minha casa, era meu vizinho na realidade. E a gente brincava, né? Brincava de jogar bola, brincava de tudo. E um dia eles me convidaram para ir na igreja. Eu fui na igreja e com 8 anos eu senti a presença de Deus de uma forma que eu não sei explicar. Mas eu voltei para casa e falei assim, mãe, a partir de hoje eu sou crente. E o mais interessante era que ninguém era crente na minha casa. E eu passei muito tempo vendo a minha casa adorando a outros deuses. A minha casa sendo dedicada a outros deuses. Mas a partir daquele momento que eu aceitei Jesus, eu não sabia evangelizar, eu não sabia pregar para os meus pais. Mas a mudança de vida também trouxe um reflexo para a minha família. E eu entendo o que Paulo quis dizer lá em Romanos 5:20, que ele diz assim, ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a minha casa que até então, servia aos outros deuses, servia a outra religião, depois de algum tempo, agora a minha casa era um ponto de pregação. E a minha mãe, que não servia a Deus, agora ela era dirigente do ciclo de oração, irmã do coque. Daquela que quando você vê, fala, olha, vou ficar até quieto, porque as irmãs do coque, elas são uma bênção, ela revela mesmo. Deus revela uns negócios para ela, a gente fica preocupado. E eu vi a minha casa sendo transformada pelo amor de Deus. E o mais interessante é que o começo da vida com Cristo, o começo da vida cristã, ela é deslumbrante. Nós evangélicos, nós até carinhosamente chamamos isso do primeiro amor. Não é isso? A gente chama de primeiro amor porque, assim, é interessante quando você aceita Jesus. Quando você acaba de aceitar Jesus, você é aquele crente que a oração... puxa, que pena que vai começar dia 9 a campanha de oração, porque eu queria que começasse hoje. Se o pastor me chamar, eu vou hoje para a oração. E o crente no primeiro amor é o crente que vai estar aqui na segunda. Na terça-feira é culto das irmãs, ele fala, eu vou estar no culto das irmãs também. Ah, mas na quarta-feira eu vou estar, na quinta-feira eu preciso de uma congregação para achar, para ministrar, para pregar. E o crente em primeiro amor, ele quer o tempo todo estar aqui. Porque ele quer se apaixonar de novo, né, Thalita? Ele quer se desesperar de novo. Esse é o crente do primeiro amor, é aquele que volta para casa, fala, Senhor, está falando comigo. E quantas vezes eu e você, nós voltamos para casa, e a gente estava sentado, talvez almoçando, e a presença do Senhor enchia o coração, falava, eu preciso entrar no meu quarto e orar. E eu nem sabia por que eu precisava orar, mas eu precisava entrar no meu quarto e orar. Porque a presença era tão real, a presença era tão verdadeira, que eu só precisava falar, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. E quantas vezes a gente ajoelhou e a Bíblia diz assim, olha, tem um Espírito Santo aí, que o Espírito Santo ele vai interceder por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. Sabe o que isso quer dizer? Senhor, eu não tenho nem força para orar, eu nem sei o que eu quero orar. Mas a palavra diz que assim, antes que saia uma palavra da minha e da sua boca, Ele já sabe o que você vai pedir. O Espírito Santo só estava falando assim, Senhor, Ele quer falar isso, Ele quer falar que Ele te ama, Ele quer falar que te adora. E o mais interessante é que Mateus vai dizer assim, ó, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta, porque o Deus que em secreto te ouve, e na verdade a palavra não diz em secreto te ouve, a palavra vai dizer assim, ó, o Deus que em secreto te vê, Ele nem precisa te ouvir, Ele só precisa entender que você está lá por causa dEle. E eu fico pensando, o porquê que um Deus que tem tudo, um Deus que não precisa de nada, um dia resolveu se importar comigo e com você. Um Deus que tinha toda a honra, toda a glória, e a tem ainda, mas um dia disse assim, olha, eu quero porque eu o amo. E é interessante porque o primeiro amor é um estágio muito, muito marcante em nossa vida. E a gente cantou aqui, eu quero me apaixonar outra vez. E eu oro, e eu quero que você volte para casa com essa canção no teu coração, Senhor, eu quero me apaixonar outra vez. Talvez nós nos tornamos muito grandes, né? Nós se formamos em teologia, quando a gente sabia pouco da Bíblia, a gente acreditava talvez mais nos milagres. A gente acreditava que Deus podia fazer, mas talvez eu e você, nós estudamos tanto, nós se formamos na faculdade, nós fizemos tantos cursos que agora nós se tornamos muito racional. E deixa eu te falar, querido, a fé não compactua com a racionalidade. Você precisa entender que o seu Deus é um Deus que pode todas as coisas, amém? E a palavra diz assim, ó, ainda, ou melhor, aquilo que os olhos não viram
e aquilo que os ouvidos ainda nem ouviram, que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Glória a Deus. E o começo da caminhada cristã é uma bênção. Aliás, o começo de tudo é uma bênção, né? Aliás, todo começo ele tem um quê especial. A faculdade, ela começa com mais de 100 pessoas, né? Você que já fez aí um curso superior, finalizou ali, ela começa muito bem, né? Todo mundo animado, todo mundo de caderno novo, roupa nova, a mochila nova, fala, eu quero ir com roupa nova. O pastor Zé Roberto está aqui no doutorado já, né, pastor? E começa muito bem, todo mundo começa animado. No primeiro semestre já vai embora metade. No último semestre já tem que juntar 4 turmas, porque já não dá mais para todo mundo se formar. E assim é a vida de uma forma geral, né? Quando a gente fala na aula de música, né? Eu me lembro que quando eu comecei a estudar música aos 10 anos também, a turma era grande. Até falaram de um tal de Bona, pastor Eduardo. Quando a Bona chegou, a gente começou bem, pastor Vieira. Até chegar a lição 6, que já dividia, já separava os nomes dos meninos já. E já ficou metade do pessoal já, e a maioria deles não se formaram. E assim é a continuidade da vida. Quando a gente fala em academia, querido, eu vou até revelar meu pecado. Eu já me inscrevi para o plano anual da academia. E talvez você também já se inscreveu para o plano anual da academia. Deus está falando nessa noite, você já se inscreveu para o plano anual da academia. Mas você só foi no primeiro mês. E essa é a grande verdade da vida. A vida ela é assim, a gente começa bem. Tudo que começa, começa com muita vontade. Tudo que começa, começa com muita dedicação. Só que eu entendo que o que agrada a Deus, mais do que a intensidade, é a continuidade. E a continuidade é um processo muito interessante, porque assim, a intensidade, a gente conhece muita gente que é intenso em tudo que faz. Mas de repente, essa gasolina, essa energia, essa bateria, ela acaba em algum momento. Mas a continuidade é algo que agrada o coração de Deus, porque a continuidade, eu já vi o pastor José Roberto falando uma vez aqui, e eu compactuo com isso. A continuidade é, às vezes, eu vim na igreja, Senhor, me desculpe, mas hoje eu não queria vir. A continuidade é eu me ajoelhar para orar, falar, Senhor, eu estou ajoelhado para orar, mas hoje eu nem tenho o que falar para o Senhor. Eu estou aqui só porque eu quero estar pertinho, mas eu não tenho, está doendo o coração, eu estou chateado, eu estou decepcionado, mas eu estou aqui, conta comigo. E Deus se agrada mais do que da intensidade, da continuidade. E é bem interessante porque o processo do começo, o começo de tudo, ele chama muita atenção. Quando a gente vai viajar, você se lembra, toda vez que a gente vai viajar, a gente prepara a viagem. Você entra lá naquele site, você quer ver os pontos turísticos da cidade. E você prepara a roupa, você fala, olha, eu vou levar esse look. Esse look vai ser para sair no primeiro dia. Esse vai ser para sair no segundo dia. Esse vai ser para sair no terceiro dia, não cabe mais nada na bolsa, mas você está animado. E de repente você começa a arrumar o carro para a viagem. E está todo mundo animado. É interessante que lá em casa, a Vanessa, toda vez que a gente vai viajar, ela fala, deixa eu passar no mercado, porque eu quero comprar algumas coisas para a gente ir comendo no caminho. Fala, amém, é uma benção. O interessante é, ela prepara com muito cuidado. Só que tudo que ela preparou para a gente comer no meio do caminho, acaba antes da gente chegar no Trevo Imbiruçu, né? Porque os meninos, eles já dão lugar na terra. A gente já vai comendo. Eu falo, gente, mas a gente nem começou a viagem. E o mais interessante é que a gente começa a viagem todo mundo muito animado. A gente começa a viagem todo mundo conversando e falando das suas expectativas para os próximos dias, das próximas horas. A gente começa a viagem todo mundo querendo falar, ao ponto que você tem que desligar o rádio, porque o que adianta o rádio estar ligado? Eu não consigo ouvir nada. Está todo mundo falando. Só que o mais interessante no processo da viagem é que no meio da viagem, o copiloto dorme. No meio da viagem as crianças dormem. E no meio da viagem, por muitas vezes o motorista se encontra sozinho no meio da viagem. E a grande verdade é que no meio da viagem, todo mundo se encontra solitário no meio da viagem. E a vida cristã, no final das contas, ela é uma grande viagem, né, pastor? A gente começa muito bem. Todo mundo começa muito dedicado. Só que existem momentos no meio dessa viagem que você também se encontra sozinho. Existem momentos também no meio do ministério que a gente também se encontra sozinho. Talvez você olhe e veja esses homens de Deus aqui, sempre com uma palavra de vida, sempre com uma palavra pujante. Só que existem momentos no meio do ministério que a gente também se encontra sozinho. Por isso eu até te encorajo, de vez em quando você sentir no teu coração, mande uma mensagem para o teu pastor, mande uma mensagem para esses obreiros, diga assim, pastor, amo sua vida. Eu estou orando para o Senhor. Isso faz tanta diferença porque também a gente se sente sozinho no meio da caminhada. Também a gente se sente sozinho no meio dessa viagem. E o que é interessante é que tudo começa bem, mas no meio do processo, o processo é um lugar solitário, o meio dos anos é um lugar solitário. Lá é um lugar onde até as pessoas podem
estar próximas, podem até estar cheio de gente ao redor, está cheio de gente a multidão, mas lá também é um lugar onde nós se sentimos sozinhos. A Bíblia vai dizer lá em 1 Reis, que Elias, lá em 1 Reis, Elias chega assim e fala assim, ó, Acabe, segundo a minha palavra, não chove mais. Segundo a minha palavra, não vai chover mais. E o mais interessante é que Elias estava muito conectado com o Senhor. E ele não entregou uma profecia que o Senhor o revelou. Ele fala assim, ó, rei Acabe, segundo a minha palavra, não chove mais. E o mais interessante é que ele era tão conectado com Deus, que Deus fala assim, Elias, o que você fez? Mas eu vou ter que comprar essa guerra aí. Já que você falou não chove, então não chove. E o mais interessante é que no começo da caminhada é isso, Senhor, viva a tua obra no meio dos anos. No começo, esse mesmo Elias falou assim, ó, não chove mais. No capítulo 19, o mesmo Elias estava debaixo de uma árvore, dizendo assim, Senhor, eu não aguento mais, me mata. O meio da caminhada, até mesmo para Elias, para o profeta Elias, ela tem os seus desafios. O mesmo profeta que falou assim, ó, segundo a minha palavra não chove mais, é o mesmo profeta que no meio da caminhada, no meio dos anos, fala assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu estou decepcionado, eu estou acabado, eu estou destruído. Me mata, porque eu não aguento mais. O meio do processo é um lugar onde a gente precisa da presença do Senhor. O meio do processo é um lugar que a gente precisa do agir de Deus. E o que eu mais aprendo nesse processo, todo o processo, no começo, quando estamos extasiados com o início de um novo tempo, de uma nova fase, criamos expectativas. A gente cria expectativas no começo de tudo. Só que a grande verdade é que nem Deus, nem ninguém tem o dever de suprir as nossas expectativas. Já prestou atenção nisso? Às vezes nós criamos uma expectativa que Deus falou assim, cara, eu não te prometi isso. Às vezes você criou uma expectativa e você se decepciona no meio do caminho por alguém que não gerou nenhuma expectativa em você. Apenas nós criamos isso. E sabe o que eu entendo? Não viva por expectativas, mas viva por propósitos. Os propósitos de Deus para a sua história, esses sim, jamais poderão ser frustrados. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Então assim, não viva por expectativas. Viva pelo propósito. Pergunte para Deus, Senhor, qual que é o teu propósito? Porque esses sim, eles jamais vão ser frustrados em nossa vida. Paulo vai dizer assim, vou pedir até para os irmãos da mídia colocar, lá em Filipenses 3, lá em Filipenses 3:13, uma passagem tão conhecida, ela vai dizer assim, ó, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, me esquecendo das coisas que para trás ficam, me esquecendo de tudo que me chateou, me esquecendo de tudo que me magoou, me esquecendo de tudo que me entristeceu, me esquecendo quando eu fui traído, me esquecendo quando eu fui rejeitado, me esquecendo quando eu fui caluniado, eu sigo para o alvo, eu sigo para o alvo, eu sigo para o alvo, ei, me esquecendo de tudo que tentou me tirar a paz, eu sigo para o alvo, me esquecendo de tudo que tentou me tirar daqui, eu sigo para o alvo, não perca o seu propósito, querido, o que passou, passou, o que passou, passou. A Bíblia diz que o Senhor esqueceu até dos nossos erros, dos nossos pecados. Então esquece tudo que tentou te tirar da caminhada cristã, mas segue para o alvo, segue para o propósito, siga para a promessa. E nessa noite eu venho te dizer assim, ó, me esquecendo de tudo que me chateou, me esquecendo que tudo te decepcionou, me esquecendo que tudo não deu certo, eu sigo para o alvo, eu sigo para o alvo, eu sigo para o alvo, em nome de Jesus, aleluia, nós seguimos para o alvo, aleluia. Quem se desvia do foco, perde e se afasta do propósito. Quem se desvia do foco, perde e se afasta da promessa. Não se desvie do foco. Não se desvie da promessa. Não se desvie do foco, não se desvie da promessa. Glórias a Deus, aleluia. É tão interessante isso que todos nós temos uma promessa do Senhor, amém? E se você ainda não recebeu uma promessa do Senhor, a Bíblia tem várias feitas para mim e para você. E hoje eu conversando com a minha esposa, a gente lia lá em Hebreus, quando a passagem fala assim, olha, houve homens que essa terra não era digna de tê-los. E o interessante, quando a gente começava a falar sobre isso, a gente começou a ler sobre Enoque, alguém que agradou tanto o coração de Deus, que a Bíblia vai dizer assim, ó, e Deus o tomou para si. E a continuidade do texto falava assim, porque
o propósito de Deus era maior que a promessa, inclusive. Às vezes nós estamos só vivendo pela promessa, mas o propósito final de Deus para mim e a tua vida é ainda maior do que a promessa. Lembra o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para a nossa vida, amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Bem forte. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Não se perca, não fuja do foco, não fuja da promessa. Certa vez o profeta Eliseu, ele fez um pedido. Ele queria ter a unção dobrada de Elias. E isso é tão interessante que eu não vou pedir para os irmãos colocarem ali, mas eu até separei o texto aqui. Ele tinha um propósito. Ele colocou no seu coração e falou: Senhor, eu quero... Certa vez Elias perguntou: se você pudesse pedir algo, o que você pediria? Ele falou: olha, eu sou apaixonado pelo que Deus faz na sua vida, mas eu queria ter isso que você tem. Eu queria ter essa unção dobrada. E lá em Reis, depois você pode ler na tua casa, mas eu até separei aqui a versão da Bíblia da Mensagem. Eu até brinco que eu sou um crente muito conservador, apesar da minha idade. Eu gosto da leitura tradicional, pastor Zé Roberto, porque quando você lê uma que você não conhece, parece que você nunca leu a Bíblia, né? Eu gosto daquela: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque eu tenho certeza que essa eu conheço, essa eu decorei. Aí quando você vai para a mensagem, fala assim: olha, o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Parece que Jesus, eu não conheço essa palavra. Mas a verdade é que Deus tem colocado algo novo em nosso coração. E na Bíblia, a Mensagem, a palavra diz assim, em 2 Reis, pouco antes do Eterno levar Elias ao céu num redemoinho. E olha como é interessante a gente participar da escola bíblica, tá? Por muitos anos eu cresci falando: quem levou Elias para o céu foi uma carruagem de fogo. Mas quem levou Elias para o céu, na verdade, foi um redemoinho. Você vai entender agora. Pouco antes do Eterno levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu saíram numa caminhada partida de Gilgal. Elias disse a Eliseu: fique aqui, o Eterno me mandou tratar de um assunto em Betel. E Eliseu disse assim: assim como vive o Eterno, eu não fico aqui de jeito nenhum, não perderei você de vista. E os dois foram para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas viram Eliseu e disseram: você sabia, Eliseu, que hoje o Eterno vai levar o seu mestre embora? E ele respondeu: sim, eu sei, mas eu nem quero falar nisso, eu não quero perder o foco. Depois, Elias disse a Eliseu assim: fique aqui, o Eterno me mandou tratar de um assunto em Jericó. Eliseu disse assim: olha, assim como vive o Eterno, jamais, não fico aqui de jeito nenhum, onde você for eu vou. Então os dois foram para Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: você sabe que hoje o Eterno vai levar seu mestre embora? Ele respondeu: sim, eu sei, mas não quero falar disso, não tira meu foco. Depois Elias disse a Eliseu: fique atento, o Eterno mandou tratar de um assunto no Jordão. Eliseu respondeu: assim como vive o Eterno, não perderei você de vista de jeito nenhum. E os dois seguiram juntos. 50 discípulos dos profetas ficaram observando de longe, quando os dois pararam na margem do Jordão. Elias pegou sua capa, enrolou e a bateu na água. O rio dividiu-se no meio, e os dois atravessaram sobre chão seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que você quiser que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse-lhe Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tomou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te farei. Porém, se não me vires, nada vai acontecer. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavaleiros de fogo os separou um do outro. E Elias subiu e Eliseu pegou a capa. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Querido, isso é propósito. Isso é não perder o foco. Imagina você está andando com Elias, de repente passa um carro de fogo, com um cavaleiro de fogo. Eu já tinha parado tudo. Falei: gente, é um carro de fogo, eu nunca vi. A não ser se você viu, mas eu nunca vi um carro de fogo com um cavaleiro de fogo, com um cavalo de fogo. De repente, Eliseu estava tão focado naquilo, estava tão focado no propósito, tão focado na promessa, que ele não perdeu os olhos do propósito de Deus. Ele não perdeu os olhos do que o coração dele almejava. Então eu te digo isso: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Senhor, a gente pode até estar fraco aqui, a gente pode até estar entristecido aqui, mas nessa noite, em nome de Jesus, Ele derrama sobre nós um vinho novo, Ele derrama sobre nós uma alegria nova, para que a gente possa dar continuidade ao que Ele tem feito em nossa vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Senhor, me faça lembrar do começo de tudo. Se lembra a primeira vez que você pegou um instrumento? Se lembra a primeira vez que você tocou na orquestra? Você se lembra a primeira vez que você cantou na equipe de louvor? Você se lembra a primeira vez que você deu uma saudação na igreja?
Você se lembra a primeira vez que você tirou oferta na igreja? Parecia tão simples, mas você se dedicou para aquilo. A primeira vez que você entrou numa escala de diaconato na igreja, eu tenho certeza que você não veio de qualquer jeito. Você procurou a sua melhor camisa. Você procurou a sua melhor roupa. No final das contas, ninguém ia olhar para você como você achava que você estava, como você estava pensando. Mas você estava lá. Porque o começo dos anos é assim. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, o que nos afastou do propósito, Senhor? Como tua igreja, nós perguntamos o que nos afastou de ti, Jesus? O que nos afastou para que nós nos tornássemos talvez tão displicentes? O que nos afastou do propósito para que talvez a gente pudesse vir para a tua casa sem o mesmo amor de antes? O que nos afastou do propósito para que a gente pudesse fazer de qualquer maneira a tua obra, Senhor? Mas nessa noite eu tenho certeza que o Senhor tem levantado um povo aqui. Ah, Jesus. Eu falava no sábado pela manhã com um grupo de homens que nós estamos nos preparando para ir para um novo templo. Mas a ida para o novo templo é muito mais que um deslocamento material. Deus está nos levando para um novo tempo, além do novo templo. Mas para viver o que Deus tem preparado nesse novo templo, o que nos trouxe até aqui não é necessário para dar continuidade ao que nós vamos viver. Então você precisa, Senhor, aviva a tua obra de novo no meio dos anos, Senhor. Aviva a tua obra de novo no meio dos anos, Jesus. 2 Coríntios 12, 10 diz assim, olha, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu estou fraco, ainda que eu sou forte. Lá em Isaías 40, 31 diz assim, ó, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Não perca o foco, não perca o foco. Em nome de Jesus, o Senhor está nos enchendo nessa noite. O Senhor tem nos enchido nesse mês. O Senhor vai nos levar a um lugar ainda mais fundo, mais profundo. Salomão vai dizer assim, ó, melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Entenda uma coisa, querido. Os nossos olhos podem até ser contaminados com as coisas que o mundo tem nos oferecido. Os nossos olhos podem até ser contaminados com a racionalidade do mundo. Mas o que eu acho interessante é que Isaías, quando você começa a ler Isaías começa o texto dizendo assim, ó, Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo aqui? Está tudo perdido. Está tudo perdido, está tudo bagunçado. E quando a gente olha pela nossa ótica humana, a gente vê realmente que está tudo bagunçado, está tudo perdido. A economia, Jesus, está perdida. Senhor, esse presidente aí, meu Deus do céu, deixa eu te falar, nós estamos numa terra, existe um presidente, mas a grande verdade é que nós fazemos parte de uma monarquia, onde diz que nós fazemos parte de um reino que não haverá fim, amém? Glória a Deus, aleluia! E quando Isaías olhava apenas pelos olhos carnais, ele falava, Senhor, não tem jeito, não tem mais jeito. Mas o que eu acho mais interessante é que quando Isaías deixa de lado os olhos carnais, ele olha pelos olhos espirituais, ele vai dizer assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu também vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 asas cobriam seus ossos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia, aleluia. Quando a gente deixa os olhos carnais, a gente olha pelos olhos espirituais, a gente entende que Deus nunca perdeu o controle de tudo. Você está preocupado por quê? Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele nunca perdeu o controle de nada. Asaf, lá no Salmo 73, ele começa falando assim, Senhor, o Senhor está vendo as injustiças aí que nós sofremos? Olha a dificuldade que está, Senhor. Asaf, na Bíblia, a mensagem, versão Tiago Andrim, fala assim, Senhor, olha, o STF está vendido, Senhor. Jesus, e agora? Não vai dar. Mas quando ele volta os seus olhos para o Senhor, ele vai dizer assim, quanto a mim, Jesus, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse nos meus passos. Pois eu tinha inclusive inveja dos nécios. Eu tinha inveja dos pecadores, quando via a prosperidade dos ímpios. Mas aí quando ele tira os olhos dessa realidade, ele fala assim, até
que eu entrei em teu santuário. Até que eu entrei em teu santuário. Confiança em Deus, confia em Deus no meio do processo. Salmos 37, 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Caminhar com Deus às vezes, não tem explicação de nada. Caminhar com Deus você é convidado a confiar mesmo nele, mesmo sem Ele te explicar o que vai acontecer, como que vai ser o próximo dia. Mas confiar em Deus é entregar. Entregar não é entregar falando: Senhor, eu já entreguei, mas se o Senhor puder dar uma prioridade para o meu pedido, porque eu estou muito preocupado. Não, entregar é entregar, falar: Senhor, eu entrego. Tudo está dizendo que não é possível, tudo está dizendo que está difícil, mas eu confio em Ti, mas eu confio na Tua palavra, mas eu confio que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Glórias a Deus, aleluia. Eu queria convidar a equipe de louvor para me ajudar nesse finalzinho. E eu finalizo aqui, dizendo em Jeremias 29, diz assim: olha, eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. Eu sei os pensamentos que tenho de vós. Pensamentos de paz. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Glórias a Deus, aleluia. Na oração do nosso pastor Barbosa, da missionária Rúbia, ela clamou em alta voz, ela falou assim: talvez você chegou aqui até mesmo desanimado, até mesmo entristecido, e o nosso pastor apresentou aqui os visitantes. Talvez você chegou aqui também desanimado, talvez você chegou aqui pedindo para que Deus falasse com você uma última vez. E a verdade é que, Senhor, aviva a Tua obra no meio dos anos. Senhor, o que nos trouxe até aqui, Senhor, causou muitas marcas. Muitos de nós têm marcas, Jesus. E a verdade é que, mesmo talvez não sabendo expressar nisso, nós chamamos. Mesmo talvez não tendo mais força para clamar, nós chamamos, Jesus. Mesmo sendo tão falho, Jesus, nós chamamos. Nós chamamos. Nós chamamos, Jesus. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Jesus. Ah, Senhor, nos leva àquele lugar novamente. Nos leva àquele lugar novamente que era só nós e o Senhor, Pai. Onde tudo era mais simples. Nos leva de novo àquele lugar no Teu colo, Jesus. Onde, assim como o pastor Tiago falou aqui, nós éramos aquela criança que tínhamos certeza que ia acontecer. Senhor, nos perdoa por nos tornar tão inteligentes, tão racionais ao ponto de achar: Senhor, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Mas abre de novo os nossos olhos, abre de novo os nossos ouvidos, para que a gente possa entender o que o Senhor quer dizer. Feche seus olhos nesse momento.